Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês, sobre aprender a lidar com diferentes opiniões. Nós desde a infância, no meio das pessoas sempre teve opiniões diferentes. Cada um, já teve uma questão assim parecida, seja pelo fato, de conviver o dia a dia, seja por algum assunto, seja social, seja familiar, seja religiosa, sempre aconteceu de ter pessoas que têm opiniões diferentes. E também por questões mais sérias, muitas das vezes nós passamos por situações assim parecidas e até mesmo dentro da igreja, surge esse desacordo ou desentendimento, diferente sobre esses determinados assuntos. E um dos pontos que torna, a comunhão das pessoas assim mais complicada, atrapalhando, as pessoas a ter convivência familiar dentro das igrejas e também dentro, no meio dos amigos, porque existem muitos de debates entre as conversas e em vez de um poder ajudar o outro a enxergar com maior clareza, aí começa a discutir, começa a ter divergência entre opiniões. E hoje eu quero falar para vocês sobre o livro de Jó, capítulo 22, que diz assim: no livro lá de Jó, diz e relata, fala ali sobre os amigos de Jó, que eles tinham as opiniões diferentes sobre cada motivo, e cada um tinha um motivo diferente daquela tragédia que estava acontecendo na vida de Jó. E foi um dos amigos de Jó, que ele teve a certeza que o amigo ali estava passando por aquela situação, porque ele tinha cometido alguma coisa grave, um pecado, e por isso, ele estava sendo castigado. E como está escrito em Jó, capítulo 22, que por outro lado também, Jó, ele estava convicto, ele estava tendo a certeza, e ele acreditava na sua inocência e acreditava que Deus seria na vida dele e a favor dele, E no decorrer do livro aqui de Jó, diz que os amigos de Jó apresentavam ali, cada um colocava sua opinião, cada um tinha uma opinião diferente. E ao ler aqui, eu posso até imaginar, eles exaltados ali, cada um defendendo seu ponto de vista, mas não. Apesar deles cada um ter um ponto de vista, é notável aqui na palavra de Deus que cada um tinha respeito, cada um respeitava o outro e um ouvia o outro com atenção, e por muitas vezes era quase um discurso ali, mas não era, cada um estava respeitando ali a opinião do outro, mesmo que não concordava, mas um respeitava a opinião do outro, cada um esperava o outro falar. E até mesmo Eliú, que fala que era o jovem, ele era mais jovem da turma dos 4 amigos de Jó, e ele ali teve a vez dele e ele esperou, Ele esperou os mais velhos falar e no final ele também deu ali sua opinião, o que ele pensou, o que ele imaginou que seria aquela situação que Jó estava vivendo. E a palavra de Deus, ela fala para nós amar uns aos outros e conviver com as divergências de cada um, Em João, eu quero falar para vocês aqui em João, capítulo 15, versículo 12, Jesus ele deixou o maior mandamento que era para nós amar uns aos outros como ele amou, como ele nos amou. E isso quer dizer, que nós temos que concordar, não ter que concordar com tudo, mas nós temos, um mundo onde existem divergências, diferentes opiniões, entre o certo, entre o errado, mas nem sempre nós temos que concordar com tudo, mas nós temos que respeitar, e não criticar, não entrar em contenda, nem ser dividido, Tem que ter união, saber ouvir, ter amor pelo outro, não implicar, ter paciência, não explicar o seu ponto de vista e esperar que os outros venham ali impor, para os outros querer pensar da mesma forma, que não é assim.
aqui no tempo que nós vivemos, né, cada um tem uma opinião bem formada e cada um tem certeza ali do que a pessoa está falando, principalmente nas redes sociais. Seja qual for, né, que nós deparamos aqui nas publicações, mas cada um tem uma opinião diferente e cada um tem que respeitar a opinião do próximo. E não é, né, que as pessoas não têm problema. Cada um tem um problema diferente, cada um lidar com os problemas diferentes, cada um tem uma situação. Então, cada um tem que amar o outro, né, e ter ali, respeitar o pensamento do próximo. Quero falar para vocês também sobre Coríntios capítulo 13, que diz, né, aqui a palavra de Deus, e ele escreve que nós devemos, né, ter amor e não dividir, né, porque diz a palavra de Deus que divisão do corpo, fala sobre a divisão do corpo de Cristo. E voltando para dentro das igrejas, cada um aqui com certeza já ouviu, né, alguém dizer que na congregação, né, que a pessoa passa, pode ser que houve ressentimentos, pode ser que houve divergência de pensamento, e provavelmente eu creio que sim, até comigo, né, eu já presenciei esse tipo de situação, mas não é assim que nós devemos lidar com as nossas diferenças, né? Até porque a divisão do corpo de Cristo enfraquece a igreja. E as pessoas que acabam né, dividindo, né, a igreja, acaba contrariando a outra pessoa, discordando e não sabendo respeitar, né, acaba tornando a igreja vulnerável, acaba as pessoas se tornando vulneráveis e fica vulnerável aos ataques do inimigo. Eu quero ler também Mateus 12, né, 25 e 26, que mostra que Jesus, né, ele mostra que o prejuízo, né, da igreja dividida, das pessoas que vivem em divisão. Ele diz que todo reino, né, dividido contra as pessoas, contra si mesmo, ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E a conclusão que eu tenho aqui para vocês é que a primeira arma, né, para lidar com as diferenças e as divergências é o amor. É aquele que ama, né, o próximo, ele não ataca, mas ele ensina, né, e ele respeita, como está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13. E o versículo aqui que eu indiquei aqui mais acima para vocês, né, 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, né? Ele não se vangloria, ele não se orgulha e não maltrata ninguém. Ele não procura seus próprios interesses e não se ira, né, facilmente, e não guarda também rancor. E o amor, ele, né, se alegra com ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é que para lidar, né, com as diferenças, com as divergências, nós devemos revestir de amor e buscar ser pacificadores. Dessa forma, né, que nós iremos, né, proceder, ouvir uns aos outros, né, agregar ali na vida do outro, ensinando, exortando de maneira sábia, mesmo que não for ensinando, né, ouvindo ou conversando, né, mas tudo com amor. Onde há muito barulho, né, ninguém, né, dá ouvido. Onde que a pessoa faz muito barulho, né, que não sabe conversar, não vai ser nada ser acrescentado ali na vida da pessoa. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Um beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.